colocar o teu coração, pudesse se concentrar nesse momento da administração da palavra tão importante para as nossas vidas. Amém? Abra comigo em Abacuque capítulo 2, a partir do verso 1. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2, a partir do verso 1. É algo bem prático. Vamos lá. Subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Esta é uma visão do futuro, descreve o fim, tudo se cumprirá. Se parecer que demora a vir, espere com paciência, pois certamente acontecerá, não se atrasará. Olhe para os arrogantes, os perversos que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá pela fé, viverá por sua fidelidade a Deus. A riqueza é traiçoeira, os perversos que em si mesmo... A riqueza é traiçoeira, os arrogantes nunca descansam. Escancaram a boca como a sepultura e como a morte, nunca se saciam. Em sua cobiça, ajuntaram muitas nações, engoliram muitos povos. Em breve, porém, seus cativos os insultarão, zombarão deles, dizendo: que aflição espera vocês, ladrões? Ficaram ricos pela extorsão. Até quando continuarão desse modo? De repente, os seus credores tomarão providências. Eles se voltarão contra vocês e levarão tudo que têm, enquanto vocês olham, trêmulos e indefesos. Porque saquearam muitas nações, agora todos os sobreviventes os saquearão. Cometeram homicídio nos campos, encheram as cidades de violência. Que aflição espera vocês que constroem casas enormes, com dinheiro obtido por meio de opressão. Acreditam que a riqueza comprará segurança e manterá sua família afastada do perigo. Mas com os homicídios que cometeram, envergonharam seu nome e condenaram a própria vida. As pedras das paredes clamam contra vocês, e as vigas dos telhados também se queixam. Que aflição espera vocês que constroem cidades com dinheiro obtido por meio de homicídio e corrupção. Acaso o Senhor dos exércitos não transformará em cinzas as riquezas das nações? Elas trabalham com afinco, mas de nada adianta. Pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Pois assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Amém? Amém. Aleluia! Glória a Deus. Vamos orar? Senhor, eu te peço, fala conosco nessa hora, Pai. Fala conosco. Senhor, nos faz entender de forma prática, de forma verdadeira, de forma, Senhor, profunda, o que a Tua palavra está dizendo nessa noite a cada um de nós. Livra-nos, Senhor, daquilo que é superficial, daquilo, Senhor, que muitas vezes é passividade, Senhor, daquilo que é mesmice, o comodismo espiritual. Que possamos, Senhor, Pai, aqui nos comprometer contigo, Senhor, com a Tua verdade, com a Tua direção, Senhor, com o Teu propósito para as nossas vidas. Nós te agradecemos desde já e te louvamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Pode aumentar um pouquinho mais o fundinho aí para mim, aí deixa estabilizado, tá? Por favor. Beleza. Irmãos, nós encontramos aqui o profeta Abacuque orando a Deus. Ele era um profeta que tinha muitas queixas para expor, para falar com Deus. Ele vivia em uma geração tomada pela violência. Ele diz nessa carta assim: Senhor, eu vejo violência por tudo que é lado. Aonde os meus olhos viram, para onde os meus olhos se viram, existe corrupção, existe maldade. É um caos em toda a sociedade. E ele pergunta a Deus: até quando eu terei que me acostumar
em ver esse caos, em ver tanta destruição? Até quando eu serei obrigado a passar por isso? Eu não aguento mais ver tanta violência ao meu redor. Mas nós vemos aqui que Abacuque, ele estava na sua torre de vigia, na sua torre de oração. Ele estava ali buscando a Deus, ele estava ali em comunhão com Deus, ele estava ali ligado ao coração de Deus, tendo intimidade com Deus, e ele fala e espera Deus falar com ele. Isso é relacionamento. Ele apresenta ali a sua queixa, ele apresenta ali a aflição da sua alma, e ele espera para ver aquilo que Deus iria o direcionar e responder a ele. E quando Deus responde, ele diz então: pegue tábuas e escreva o que eu vou te falar, anuncie o que eu vou te falar, escreve bem grande, para que aquele que passar correndo consiga enxergar e consiga ver a palavra que eu estou liberando sobre a tua vida e sobre a nação. E Deus então começa a trazer a explicação, a trazer ali o bastidor, aquilo que estava por trás, aquilo que na verdade seria uma visão do futuro, que iria acontecer no futuro, porque todo aquele caos, toda aquela violência, toda aquela maldade que o profeta estava vendo, não ficaria impune, não passaria ileso diante dos olhos do Senhor. E através desse texto, nós começamos a entender que, da mesma forma hoje, nós vivemos em uma situação muito semelhante àquilo que Abacuque viveu no seu tempo. E da mesma forma que Deus, ele colocou Abacuque naquela torre de oração, naquela torre de vigia, para que ele fosse essa voz, para que ele fosse esse instrumento, que aclamasse, que profetizasse, que liberasse a palavra do Senhor. Deus também está chamando pessoas, filhos e filhas, nos dias de hoje, para cumprir esse papel. O que eu quero te falar é que o Senhor está nos chamando para abrir as nossas bocas, para estarmos na torre de oração das nossas casas, do nosso coração, do nosso tempo com Deus, e anunciar e liberar a sua palavra, e liberar aquilo que é sua profecia sobre a terra. Quando nós vemos aqui, nesse capítulo, Deus então Deus então descortinando aqueles bastidores da visão do que aconteceria no futuro para o profeta, nós vemos que no final, o que Deus libera é que a terra se encheria do conhecimento da glória do Senhor. Irmãos, esse é um dos textos mais lindos, mais fortes que eu particularmente encontro na palavra, porque como as águas cobrem o mar, não é? Quem já esteve aí na praia, quem já esteve no mar, ou mesmo aqui em Epitácio, pertinho da gente, você vai naquele rio, parece o mar. A palavra fala como as águas cobrem o mar. Da mesma forma que as águas cobrem a maior parte do nosso planeta, na verdade, que a maior parte do planeta Terra é de água, da mesma forma, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Então Deus está falando assim: olha, eu sei que o que você talvez esteja vendo hoje, o que talvez você esteja vendo ao teu redor, seja violência, seja destruição, seja corrupção, mas da mesma forma que as águas cobrem o mar, a minha glória estará enchendo toda a terra. E nós precisamos, irmãos, declarar essa verdade. A glória do Senhor encherá a minha casa,
A glória do Senhor encherá a minha família, a glória do Senhor encherá a minha vida, a glória do Senhor encherá o meu trabalho, a glória do Senhor encherá a minha cidade, a glória do Senhor encherá o meu bairro. Amém? A glória do Senhor encherá tudo aquilo que eu declarar e profetizar que estiver ao meu redor. Essa precisa ser a nossa declaração, como foi de Abacuque, como foi aquilo que Deus disse para ele anunciar, para ele colocar de uma forma visível a todos. Será que nós estamos prontos para isso? Será que nós estamos preparados para profetizar que essa glória tomará a nossa igreja, que essa glória tomará a escola dos nossos filhos, que essa glória tomará a casa dos nossos familiares, talvez familiares que moram em outra cidade, que moram em outros países? A glória do Senhor tomará esses lugares, através da palavra liberada pelas nossas vidas. Amém? Aqui o que Deus está falando, irmãos, nós vamos nos aprofundar nisso. O primeiro ponto é a respeito da visão, porque a palavra de Deus vem para abrir, ampliar a nossa visão, vem para esclarecer a nossa visão. Então, primeira coisa, nós precisamos determinar mediante a visão. Você precisa determinar aquilo que será sobre a tua vida mediante a visão do futuro de Deus para você. Eu vou repetir. Você precisa determinar a tua palavra, a tua declaração, aquilo que sai da tua boca, mediante a visão de futuro daquilo que Ele tem para você. Como profeta, Deus ele não ficou aqui consolando Abacuque no sentido do quê? Fica tranquilo. Ah não, é assim mesmo. Não, olha, fica calmo. Não liga para isso. Deus trouxe a visão do futuro. Deus mostrou aquilo que iria acontecer. Deus mostrou aquilo que Ele estaria fazendo, que Ele estaria agindo. Os olhos do Senhor estão para o futuro. Os olhos do Senhor estão para aquilo que Ele irá fazer no futuro, que Ele irá derramar sobre as nossas vidas, sobre a nossa terra, sobre a nossa casa. Então, o que nós estamos determinando? Será que estamos determinando o que sai da nossa boca por aquilo que é a destruição que nós vemos, por aquilo que é o caos que nós assistimos? Ou será que estamos determinando que sai da nossa boca, que nós declaramos mediante a visão do futuro de Deus para nós? O justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Determine mediante a visão. O justo vive pela fé. Amém? Em Isaías capítulo 40, versículo 2, olha que texto lindo. Como eu falei, hoje é um culto muito prático, então você precisa ir recebendo e cada palavra liberada do altar e tomando para a tua vida, para você lá na tua semana, você em concordância, selar aquilo que está sendo dito aqui e tomar posse dessas verdades, amém? Em nome de Jesus. Isaías capítulo 40, versículo 2. Na NVT, fala assim: falem com carinho a Jerusalém. Aí você coloca aqui: falem com carinho a Presidente Prudente. Falem com carinho a família, no meu caso, a família Santos. Aí você põe o nome da sua família. Falem com carinho a escola onde nossos filhos estudam, a empresa onde nós trabalhamos. Falem com carinho a Jerusalém. Diga-lhe que os seus dias de luta acabaram
e que os seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor a castigou em dobro por todos os seus pecados. É uma palavra profética, irmãos. Talvez não é aquilo que é realidade nesse momento, agora, amém? Mas você precisa declarar isso sobre a tua vida. Senhor, eu declaro que os meus dias de luta acabaram. Em nome de Jesus, que os meus pecados foram perdoados. Não? Em outra versão fala assim: falai benignamente a Jerusalém e bradai-lhe, brada, né? Que já a sua milícia, a sua guerra é acabada, que a sua iniquidade está expiada, ou seja, os pecados perdoados, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. A gente passa por uns sofrimentos fortes, não é? Umas lutas intensas. Só que não pode ser um karma, gente. Karma não existe. Ficar sofrendo a vida inteira. Ai, não, mas é difícil o mês. Ah, mas eu sofro o mês. Mas não tem mais jeito. Ah, mas não muda. Mas você vai declarar a palavra. Eu já sofri o que tinha que sofrer. Sofri em dobro até. Chega. Amém? Tudo que eu tinha que sofrer, tinha que chorar, tinha que... Chega, acabou, os meus pecados foram perdoados, essa luta acabou, Senhor, manda outra, porque essa eu já venci em Cristo Jesus. Aleluia, aplauda o Senhor. Glória a Deus. Tem gente que passa anos, muitas vezes nós passamos anos lutando com a mesma coisa, porque na verdade nós aceitamos aquela situação, nos conformamos, reclamamos, achamos que somos incapazes, mas porque nós não temos a visão, porque nós deixamos de lado a nossa visão profética, a visão do futuro, mas temos que nos apoderar e bradar que essa milícia está acabada, e o que eu tinha que sofrer eu já sofri, agora Senhor manda a próxima luta, porque essa já foi, amém? Em nome de Jesus. E assim nós vamos declarando a palavra, e nós vamos então avançando a cada etapa, a cada estação, rumo ao alvo do propósito que o Senhor tem para nós. Então nós precisamos falar benignamente tudo aquilo que nós liberamos pelas nossas bocas. Eu preciso falar com carinho, com amor, com compaixão, não com ira, não buscando justiça própria, não com vingança, não com coração duro, mas de forma benigna, que é quando você transforma o que é mal em bom, transforma o que é maldição em bênção, através da palavra da minha e da sua boca, amém, irmãos? Então que nós possamos determinar, mediante a visão, que o Senhor possa vir sobre ti, em nome de Jesus, esse entendimento, esse conhecimento da glória do Senhor te alcance. A tua milícia é acabada, as tuas lutas acabaram, em nome de Jesus. Que o Senhor te leve a viver a vitória, viver o cumprimento da promessa nesse tempo, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor mais uma vez, aleluia, glória a Deus. Quando nós vamos adiante, então, nós entendemos que esse primeiro ponto é determinar mediante a visão, mas um segundo ponto também é você escolher mediante a visão. O que isso significa? Irmãos, desde o tempo de Israel, quando eles estavam prestes ali a entrar em Canaã, depois de 40 anos passando pelo deserto, Deus já colocou diante do povo o poder da escolha. Eles já deveriam ali entender muito claramente aquilo que deveria ser a sua escolha para o futuro. Olha o que Deus fez, Ele pegou dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim, que era já ali em Canaã, entrando em Canaã, e Ele falou para metade das tribos irem para em cima do Monte Ebal, e metade das tribos irem para Gerizim.
E cada grupo de tribos em um monte iria amaldiçoar e no outro monte iria abençoar. Presta atenção, vou ler o texto, você vai entender melhor. Deuteronômio capítulo 11, primeiro verso 26. Diz assim: vejam, hoje eu lhes dou a escolha entre a bênção e a maldição. Vocês serão abençoados se obedecer aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou. Mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, afastando-se dos seus caminhos e adorando deuses que vocês não conheciam. Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra da qual em breve vocês tomarão posse, pronunciem a bênção no monte Gerizim e a maldição no monte Ebal. Amém? Então por que Deus estava fazendo aquilo? Porque era necessário que aquelas pessoas fizessem a sua escolha. Então a escolha é feita mediante a visão. Se você está com a visão ali clara daquilo que Deus fará na tua vida, daquilo que Deus tem para você no futuro, você vai desde já precisar escolher entre obedecer a Deus e ser alvo da sua bênção, ou descumprir, rejeitar os seus mandamentos e ser alvo de maldição. O povo ali já estava passando aquilo de uma forma muito prática, porque na verdade, Deus como Pai, Ele quer sempre que nós estejamos recebendo do seu favor. Mas Ele nos dá o poder da escolha, então Ele não nos obriga a obedecê-lo. Então tudo que Ele pode fazer, tudo que Ele pôde fazer, Ele fez tanto por Israel, naquele tempo, e faz por nós hoje, no tempo em que vivemos. Lá em Deuteronômio capítulo 27, no versículo 13, diz: as tribos de Ruben, Gade, Aser, Zebulon, Dan e Naftali, metade das tribos, ficarão no monte Ebal, de onde proclamarão uma maldição. Então os levitas dirão em alta voz a todo o povo de Israel. Aí ele começa a declarar essas maldições. Então Deus quer o mal das pessoas? Não, pelo contrário. Ele quer tanto bem que Ele deixa muito claro o que um caminho traz e o que outro traz também. E no versículo 15 diz: maldito quem esculpir ou fundir um ídolo e o levantar em segredo. Os ídolos, trabalhos de artesãos, ídolos feitos à mão humana, são detestáveis ao Senhor. E todo o povo responderá: amém. Então imagina essas tribos, esses líderes das tribos, em cima desse monte, declarando essas instruções, e o povo respondendo: amém, ou seja, estou ciente. Estou ciente. Não vou ser pego de surpresa. E queridos, uma das coisas que mais nós vemos no dia de hoje, são as pessoas falarem assim: mas eu não sabia. Mas na verdade eu não entendia muito sobre isso. Mas eu não tinha muito conhecimento, ninguém me ensinou. Mas na verdade é porque não, era muito novo. Na verdade é porque ninguém me deu atenção na igreja. Na verdade é porque ninguém perguntou como eu estava. E com desculpas, muitos vão atraindo maldição sobre a sua vida. Por isso que Deus falou: os líderes vão declarar e o povo vai falar: amém, estou ciente. Para depois, quando colher a consequência da desobediência, não falar que não sabe o que não estava sabendo. E nós sabemos o quanto, irmãos, que o Evangelho nos dias de hoje tem sido propagado. Não é só o fato de nós termos aqui todo domingo a palavra sendo ministrada. Como que nós não vamos saber? Todos nós temos acesso à palavra de Deus, mesmo que ninguém nos explique, todos nós temos acesso à palavra de Deus.
Todos nós, aqueles que confessam Jesus como Senhor, têm o Espírito Santo dentro dele. Todos nós temos acesso à presença do Senhor. E a sua palavra está nas nossas mãos, para que possamos estudar, para que possamos compreender, para que possamos obedecer. A questão é que muitos não querem obedecer. Ouvem, não dão atenção, não se importam, fazem o que querem e depois, qual que é a consequência da desobediência? É maldição. Aí é quando tem problemas pessoais, problemas matrimoniais, problemas emocionais, problemas de todo tipo. Mas por quê? Porque de alguma forma escolheu pela desobediência. Por isso que Deus aqui, quando colocou Israel diante de Canaã, fez essa direção nos 2 montes, para que não haja dúvida do que é bênção, do que é maldição. Por isso que, quando foi lá com Abacuque, Deus falou, coloca numa tábua bem grande o que eu vou te falar, para que todo mundo veja. Porque como pai que ele quer é que as pessoas, os filhos obedeçam, para que não sofram e sejam abençoados. No Monte Ebal, inclusive, lá no versículo 27, capítulo 27, versículo 4 a 8, olha o que diz, Deuteronômio 27, 4 a 8. Depois de atravessarem o Jordão, levantem essas pedras pintadas de cal no Monte Ebal, como hoje eu lhes ordeno. Construam ali um altar para o Senhor, o seu Deus, usando pedras inteiras em sua forma natural. Não alterem a forma das pedras. Construam um altar com pedras que não foram cortadas e usem-no para oferecer holocausto ao Senhor. Apresentem também sacrifícios de ofertas de paz e celebrem, comendo e se alegrando na presença do Senhor, o seu Deus. Olha o versículo 8, irmãos. Escrevam de forma bem visível todos os termos dessa lei nas pedras pintadas de cal. É como se Deus estivesse falando, filhos, ouçam a minha palavra, filhos. Filhos, eu estou gritando aqui para vocês. Filhos, olha, não escolhe o caminho que leva à desobediência, vai trazer maldição para vocês, vai te dar problema depois. Filho, eu te amo, me escuta, me obedece. E é tão interessante que ele diz aqui que um altar seria construído, porque ele está falando, olha, se por acaso, como se Deus falasse, tiver algum problema, há um altar aqui, ofereça sacrifício, traga ofertas, traga holocausto, se alegre na minha presença. Irmãos, e o que nós fazemos muitas vezes? Não quero mais saber de nada, vou me isolar. Não dá certo para mim. Não tem jeito. Ninguém me ajuda. Ao invés de nós trazermos ofertas e sacrifícios na presença do Senhor, falando, Senhor, eu me arrependo pelo meu pecado, Senhor, eu me arrependo pela minha desobediência, que foi a minha desobediência que trouxe maldição para a minha vida, não foi nada, que seja qualquer circunstância, mas eu mesmo não dei ouvido à tua voz, então estou trazendo sacrifícios aqui no monte, no teu altar, para que o Senhor possa me perdoar, e eu passe a agir de forma diferente, e eu passe a partir desse ponto a te obedecer, e aí sim as bênçãos do Senhor alcançarem a minha vida. Vocês estão entendendo, irmãos? Escolha, faça a tua escolha mediante a visão do futuro de Deus para você. Não faça a tua escolha mediante a circunstância. Não faça a tua escolha mediante a destruição ao teu redor, mas mediante o futuro, porque a palavra diz que como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor. Aleluia! Vocês estão comigo? Está dando para entender, gente? Amém.
É muito poderoso que Deus está falando ao nosso coração nessa noite. Se você ler depois Deuteronômio 28, você vai encontrar também tudo aquilo que é consequência da obediência. O quanto o Senhor abençoa os seus filhos, aqueles que obedecem. Só para você ver aqui no versículo 3, Deuteronômio 28, sua cidade e seus campos serão abençoados, os seus filhos e suas colheitas serão abençoados, as crias do seu gado e seus rebanhos serão abençoados, seus cestos de frutos e tigelas de amassar pão serão abençoados. Irmãos, é escolha. Ou escolha a bênção, escolha a maldição. Cabe a mim, cabe a você. Eu não posso escolher por você, você não pode escolher por mim. Amém? Que a nossa escolha seja pela bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia! Vou acelerar um pouquinho aqui por causa do nosso tempo, tá? Um terceiro ponto é que nós precisamos sonhar mediante a visão. Lá em Gênesis, vou te dar referência, você pode ler em casa, capítulo 30, de 25 a 43, nós encontramos Jacó trabalhando para o seu tio Labão, e ele tinha ali as ovelhas, e conforme as ovelhas, seu gado ia crescendo, dependendo qual estratégia Jacó usasse no cuidado, no manejo daquele rebanho, as ovelhas se reproduziam mais ou menos. E a questão é que o resultado foi prosperidade na vida de Jacó. E o que eu quero que você entenda aqui? A visão, ela vai estar pautada pela alma e espírito, que são geridas pelo Senhor. Então, a estratégia que Jacó estava usando para que o seu rebanho multiplicasse, era algo que estava sendo gerado por Deus no seu espírito e na sua alma, e que fazia com que aquilo trouxesse a prosperidade, trouxesse ali a multiplicação, trouxesse ali a bênção sobre Jacó. Qual que é a questão? Nós precisamos buscar sonhos, sentimentos e emoções, sonhos que estão no coração de Deus. Os nossos sonhos precisam ser mediante a visão. Vou te explicar melhor. A tua alma, os teus sentimentos, as tuas emoções vão gerar sonhos. E esses sonhos, eles precisam vir do coração de Deus. Só que precisam ser sonhos de acordo com a visão do futuro que Deus tem para a tua vida. Qual que é o problema? É que muitas vezes os nossos sonhos e as nossas emoções aqui estão pautadas em carência, estão pautadas em traumas, estão pautadas em coisas que a gente quer ver dar certo para mostrar para o outro que a gente deu certo, que a gente é melhor e que a gente pode. Muitas vezes aqui o que a gente quer alcançar, os sonhos que a gente quer viver, é para que nós estejamos por cima, é para mostrar para o marido e para a esposa que a gente tem razão, e que a gente estava certo e o cônjuge estava errado, é para mostrar para as pessoas que nós tínhamos razão. Vocês estão entendendo? Muitas vezes as nossas emoções, sentimentos, pensamentos, estão pautados tudo em experiências humanas, fracassadas, e aí nós não conseguimos viver a visão do futuro de Deus para nós. Então os meus sonhos, aquilo que eu vou gerar dentro de mim, precisa estar aqui alinhado com o coração de Deus, para que o Espírito Santo, o Espírito de Deus me impulsione a vivê-los, a cumpri-los, mediante o futuro que Deus tem para mim, a visão do futuro que Deus tem para mim. Quando o Espírito de Deus nos direciona a sonhar, porque tem coisa, gente, que não tem, é por Deus, é pelo Espírito de Deus, e de repente você começa a sonhar, e você fala, não, mas não dá,
Não, mas humanamente não é possível. Não, mas eu nunca vou conseguir. Não, mas isso eu não vou me livrar nunca mais. Só que, não sei se você já passou por isso. De repente o Espírito de Deus começa a te direcionar a sonhar, começa a trabalhar nos teus sentimentos, nos teus pensamentos, e você começa a sonhar com algo, você começa a projetar algo, e aí ele vem e te impulsiona, e você passa então a receber os sonhos de Deus, só que mediante a visão. Qual que é a visão? É que a glória do Senhor encha toda a terra. A visão é que a glória do Senhor tome toda a tua casa, tome toda a tua família. Esse momento, esse ponto é quando os céus começam a se abrir e Deus começa a trabalhar em teu favor. E aquilo que talvez era tão impossível, tão difícil, passa a se tornar uma realidade na minha e na sua vida. Por isso que nós temos que sonhar mediante a visão. Não adianta a gente querer sonhar mediante aquilo que é a nossa carne, que é o nosso coração enganoso, porque senão a gente vai trazer problema para as nossas vidas e não solução. Que o Espírito de Deus comece a te direcionar a sonhar em nome de Jesus. Irmão, que o Espírito Santo de Deus te direcione, te conduza a sonhar aquilo que trará a glória do Senhor para a tua vida, para a tua família, em nome de Jesus. Sabe, queridos, muitas vezes Ele primeiro nos esvazia. Ele nos esvazia, Ele trata conosco, porque como é difícil abrir mão, como é difícil reconhecer que estamos errados, como é difícil reconhecer as nossas falhas. Mas quando a gente reconhece, quando a gente fala: Senhor, eu abro mão, Senhor, eu deixo tudo de lado, Senhor, eu me lanço totalmente na Tua presença, nessa hora é quando o Espírito de Deus começa a nos conduzir, a gente começa a sonhar diferente, Ele nos direciona para isso, e aí nós recebemos algo de Deus para o bem da Sua glória, para que a glória dele comece a ser revelada em nós e através de nós. É nessa hora que as coisas começam a mudar nas nossas vidas. Os sonhos nascem ali na alma, mas o Espírito Santo nos impulsiona. Jacó, ele viveu essa bênção do Senhor porque ele recebia a revelação de Deus e Deus trabalhava a favor dele. Mas ele acessou esse lugar de ser conduzido pelo Espírito de Deus a sonhar. Em nome de Jesus, sonhe mediante a visão. Sonhe mediante a visão de Deus para a tua vida. Planeje, projete, anseie por viver aquilo que trará a glória do Senhor. Não é a glória dos homens, não é sair por cima, não é ter razão, não é mostrar que pode para ninguém, mas é sonhar conforme o coração de Deus, amém? Amém. Para que essa glória tome a minha e a tua vida em nome de Jesus. E o último ponto que eu quero te ministrar é: glorifique mediante a visão. Mateus 24, 29 a 31, a gente já vai ler, mas antes em Abacuque capítulo 2, quando Deus está falando ali com um profeta, só para a gente fechar aqui com o enredo do profeta Abacuque. Abacuque 2,20 fala: mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Então o que está falando aqui? Que o Senhor, ele está soberano, o Senhor está assentado no seu trono, o Senhor, ele governa. Esse cálice é o quê? Entendam todos que tudo está debaixo do governo e da soberania de Deus, não é? Tudo aquilo que possa ocorrer nos céus, na terra, embaixo da terra, está debaixo do governo do Senhor. Tanto é que o profeta, no capítulo 3, são 3 capítulos Abacuque, ele termina falando: ainda que
a vide não floresça, a oliveira minta, né? Todavia me alegrarei no Senhor, porque ele entendeu isso, que o Senhor está no seu santo templo e todas as coisas estão debaixo do seu governo. Então, quando eu vou glorificar, eu preciso glorificar mediante a visão, porque se eu não entendo a visão do futuro que Deus tem, que é da glória dele enchendo a terra, eu não consigo glorificar. Eu acabo vivendo a religião, que é quando eu estou super animado, super feliz quando tudo está bem, mas quando as coisas estão mal, eu não tenho força nem para cantar um louvor. Então eu vou glorificar, eu vou me alegrar, todavia no Senhor, mediante a visão que Ele tem para mim. Amém? E lá em Mateus capítulo 24, vai falar que o sol se escurecerá. Olha só esse texto, 24 e 29. Diz: e logo depois da aflição naqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Irmãos, tem algo mais forte do que o sol no universo, na natureza, para iluminar alguma coisa? Imagina que o sol está a quilômetros de distância e ilumina a nossa vida aqui na terra. Mas a palavra fala que depois daqueles dias o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão e as potências do céu serão abaladas. Versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com um rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, a glória do Senhor é maior do que a luz do sol. O sol vai se escurecer, mas, irmãos, virá o Filho do Homem com a sua glória, virá o Senhor com a sua glória, com o seu poder sobre as nuvens, e iluminará toda a terra, porque a glória de Deus é maior que todo poder, é maior que tudo no universo, é maior que qualquer coisa que possa iluminar, seja o que for. O brilho da glória de Deus é maior que a luz do sol. E a palavra fala que a terra se encherá do conhecimento, a terra se encherá da glória do Senhor. Então é essa visão, amém? É essa visão do futuro, é essa verdade, é essa declaração, é esse decreto que eu e você precisamos fazer hoje, sobre tudo aquilo que está ao nosso redor, em tudo, em todo lugar onde o Senhor te levar. Declare que a glória do Senhor encherá toda a terra, a glória do Senhor encherá toda a terra, a glória do Senhor é maior, é mais forte que a luz do sol. Pode o sol cair, pode as estrelas caírem, pode o mundo se abalar, mas o Senhor virá, o Filho do Homem virá, com poder e glória, e iluminará toda a terra. Aleluia! É isso que você crê? Amém. Amém? Que essa seja a nossa fé, que essa seja a nossa visão, que essa seja a nossa verdade. O Filho do Homem virá sobre as nuvens com poder e grande glória. Ele ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma extremidade à outra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, feche os teus olhos e abaixe a sua cabeça por um instante. Em nome de Jesus. Deixa o Espírito Santo te ministrar. Deixa o Senhor falar ao teu coração.
enquanto o Senhor vai falando com você, eu queria aproveitar também e te dar a oportunidade, talvez você que nunca abriu seus lábios para expressar que você ama Jesus. Sabe, Deus